Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa videoaula nós vamos concluir a resolução dos exercícios que nós começamos a resolver na aula passada. Bem, o exercício que faltava era o que pedia para a gente determinar as raízes da equação x à sexta mais de 26x ao cubo menos 27 igual a zero, considerando o conjunto universo como o conjunto dos números complexos. Bem, para resolver, eu vou usar um artifício, eu vou usar uma mudança de variável. Eu vou considerar que o x ao cubo, ele é igual a y. Se o x ao cubo é igual a y, elevando os dois membros ao quadrado, nós temos que x à sexta é y ao quadrado. Então, eu vou reescrever a minha equação com a variável y agora. Nós vamos ter y ao quadrado mais 26y menos 27 igual a zero. Em y, eu tenho uma equação de segundo grau. Para resolver, eu posso usar a fórmula de Bhaskara, mas a gente pode usar também as relações de Girard, que diz que a soma das raízes é a razão entre menos b sobre a, então menos 26 sobre 1, menos 26, e que o produto das raízes é a razão entre c, menos 27, e a, que é igual a 1. Então, as raízes dessa equação têm a soma igual a menos 26 e o produto igual a menos 27. Eu posso concluir que essas raízes são menos 27, x não, y, e um y2 igual a 1. Então, menos 27 mais 1 dá menos 26 e menos 27 vezes 1 dá o menos 27. Só que em y, nós queremos resolver em x, então eu vou voltar para o x. Se x ao cubo é igual a y, nós teremos que x ao cubo vai ser igual a menos 27, ou o x ao cubo vai ser igual a 1. Ou seja, o x tem que ser a raiz cúbica de menos 27, ou o x tem que ser a raiz cúbica de 1. Só que estamos no conjunto universo dos complexos. Então, para resolver, nós precisamos colocar o menos 27 e o 1 na forma trigonométrica. Vou continuar aqui no outro quadro. Então, se x são as raízes cúbicas de menos 27 e x são as raízes cúbicas de 1, eu vou escrever o menos 27 e o 1 na forma trigonométrica. Menos 27 pertence ao semi-eixo real negativo. Então, na forma trigonométrica, eu vou escrevê-lo como 27, que multiplica o cosseno de π mais i seno π. E o 1 ao semi-eixo real positivo, então eu vou escrevê-lo como cosseno de zero mais i seno zero. Então, se eu quero calcular as raízes cúbicas, aqui nós teremos o x da forma raiz cúbica de 27, 3, que multiplica o cosseno de π mais 2kπ sobre 3, mais i seno de π mais 2kπ sobre 3. E aqui nós teremos x da forma cosseno de 0 mais 2kπ, então 2kπ sobre 3, mais
e seno de 0 mais 2kπ, então 2kπ sobre 3. Bem, esse k, ele tem que ser inteiro. E nós sabemos que se tomarmos 3 valores inteiros consecutivos para cá, eu já vou conseguir gerar todas as raízes dos dois tipos. Então, vou atribuir valores para cá. Vou atribuir 0, 1 e 2. Então, se eu atribuir k igual a 0 na minha primeira expressão, eu vou dizer que nós temos a raiz z1 e ela vai ser igual a 3 vezes o cosseno de π mais 2 vezes 0 vezes π, ou seja, o cosseno de π sobre 3 mais e seno de π sobre 3. O cosseno de π sobre 3 é 1/2, o seno raiz de 3 sobre 2, então eu vou ter 3 que multiplica 1/2 mais raiz de 3 sobre 2i. Vou atribuir k igual a 1 na primeira expressão e vou descobrir a raiz que eu vou chamar de z2. Então, para k igual a 1, eu vou ter 2 vezes 1 vezes π, 2π, mais π, 3π, dividido por 3π. Então, vai ser 3 vezes o cosseno de π mais i seno π. Ou seja, aqui eu tenho o menos 3 como raiz. Vou atribuir k igual a 2, vou encontrar a raiz que eu vou chamar de z3. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes π, 4π, mais π, 5π sobre 3. Então, eu vou ter 3, que multiplica o cosseno de 5π sobre 3, mais i seno de 5π sobre 3. 5π sobre 3, a redução ao primeiro quadrante é π sobre 3. Como ele está no quarto quadrante, nós vamos ter 3, que multiplica 1/2, menos raiz de 3 sobre 2i. Bem, obtive as 3 raízes a partir dessa expressão. Vou obter agora as 3 raízes a partir da segunda expressão. Também vou atribuir k igual a 0, k igual a 1, k igual a 2. Quando eu atribuir k igual a 0, eu vou dizer que eu vou obter a raiz z4. Se k igual a 0, eu vou ter cosseno mais i, cosseno de 0, mais i seno de 0, que vai me dar exatamente a unidade, 1. Vou chamar de z5 a raiz obtida quando eu atribuo k igual a 1. Então, eu vou ter cosseno de 2π sobre 3 mais e seno de 2π sobre 3. Bem, isso aqui vai me dar a raiz. O cosseno de 2π sobre 3, ele vai ser menos o cosseno de π sobre 3, então menos 1/2. E o seno vai ser igual ao seno de π sobre 3, então mais raiz de 3 sobre 2i. E z6 vai ser a raiz obtida quando eu atribuo a essa expressão k igual a 2. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes π, 4π sobre 3. Vou ter o cosseno de 4π sobre 3 mais i seno de 4π sobre 3. 4π sobre 3 está no terceiro quadrante, então tanto o seno quanto o cosseno são negativos, então eu vou ter menos 1/2 menos raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes i, encontrando assim as 6 raízes da minha equação. Então, terminamos aqui mais essa videoaula.